Um dos homens mais procurados do mundo foi encontrado escondido em uma cabana no meio do mato, protegido por seguranças armados. A operação para capturá-lo começou por causa de uma visita inesperada e terminou com uma morte dentro de um helicóptero militar. Mas quem era esse homem? Por que sua morte desencadeou uma onda de violência que fechou aeroportos, queimou veículos e colocou um país inteiro em estado de alerta? Tudo isso a gente vai descobrir agora, então vem pro vídeo. Para entender o tamanho do que aconteceu, é preciso voltar um pouco no tempo. Nemésio Oseguera Cervantes, mais conhecido como El Mencho, nasceu na região da Tierra Caliente, em Michoacán, no México. Sua trajetória é marcada por uma mistura incomum de legalidade e crime que poucos imaginavam levar ao topo do narcotráfico mundial. Na década de 1980, ele migrou ilegalmente para os Estados Unidos em busca de uma vida diferente. Na Califórnia, foi detido diversas vezes por delitos menores, até que no início dos anos 1990 começou a se envolver diretamente com o tráfico de drogas. Em 1992, foi condenado por tráfico de heroína e deportado para o México após cumprir a pena. O que parecia ser o fim de uma trajetória criminosa era, na verdade, apenas o começo. Ao retornar ao México, El Mencho tomou um caminho que surpreende até hoje. Ele ingressou na Polícia Municipal de Jalisco, ocupando um cargo do outro lado da lei. No entanto, a farda durou pouco. Por trás do uniforme, ele já construía laços com o crime organizado, especialmente com o cartel de Del Milênio, onde foi ganhando força e reputação como operador armado. Em determinado momento, abandonou completamente a polícia e mergulhou de vez no mundo do crime, sem mais olhar para trás. Com o tempo, foi se consolidando dentro das estruturas criminosas, construindo alianças e eliminando os rivais. Em 2010, fundou o cartel Jalisco Nueva Generación, o CJNG. A partir desse momento, o equilíbrio do crime organizado no México mudou para sempre e o nome El Mencho passou a ser pronunciado com temor em todo o país. Em poucos anos, o CJNG deixou de ser uma célula regional e passou a operar como uma das organizações criminosas mais poderosas e violentas do continente americano. O cartel expandiu suas atividades para mais da metade do território mexicano, chegando também à Europa e Ásia. Seu principal negócio era o mercado ilegal de drogas cinéticas, especialmente o fentanil, substância que se tornou o centro de uma grave crise de saúde pública nos Estados Unidos. Além do tráfico, o CJNG também se destacou pela extorsão de pequenos e médios negócios, pelo controle territorial violento e pela corrupção sistemática de autoridades locais e aduaneiras. Portos como Manzanillo e Lázaro Cárdenas, na costa oeste do México, eram usados pelo cartel para a entrada de substâncias usadas na fabricação de drogas sintéticas. A violência do cartel foi um fator central para seu crescimento acelerado. Enquanto outros grupos rivais eram enfraquecidos pelas autoridades, o CJNG ocupava os espaços deixados e recrutava especialistas em finanças e químicos para desenvolver novas fórmulas de drogas sintéticas. El Mencho também aproveitou o crescimento econômico em setores como pecuária, agricultura e construção em Jalisco para criar negócios e utilizá-lo como forma de movimentar dinheiro proveniente do tráfico. O cartel rivalizava diretamente com o cartel de Sinaloa, fundada por Joaquim El Chapo Guzmán, e disputava com ele o posto de organização mais poderosa e temida do México. Após a prisão e extradição de El Chapo para os Estados Unidos em 2017, El Mencho se tornou o principal alvo das forças antidrogas do México e dos Estados Unidos. A DEA o colocou no topo de sua lista de fugitivos mais procurados em 2020, oferecendo 15 milhões de dólares por informações que levassem à sua captura. O governo de Donald Trump chegou a classificar o CJNG como organização terrorista, o que mudou profundamente a forma como os agentes norte-americanos estruturavam seus casos contra o cartel. Antes era necessário justificar como ameaça direta a um cidadão americano. Com a nova classificação, qualquer vínculo com o grupo já era motivo suficiente para uma investigação formal.
Nos últimos anos, além da pressão constante das autoridades, El Mention também enfrentava problemas graves de saúde. Reportagens indicavam que ele sofria de insuficiência renal crônica, o que aumentava ainda mais o cerco em torno dele. Era conhecido por ser extremamente recluso, evitando aparições públicas e raramente sendo visto até mesmo por membros de sua própria equipe. Sua família também foi duramente atingida pelas autoridades ao longo dos anos. Um de seus filhos, Rubens Oseguera Gonzalez, considerado o segundo na hierarquia do grupo, foi extraditado para os Estados Unidos em 2020, em uma das ações mais duras já aplicadas contra a organização. Sua esposa, Rosalinda Gonçalves Valência, foi presa em 2021 e condenada por envolvimento com o crime organizado. A operação que resultou na morte de El Mention começou ainda no sábado, dia 21 de fevereiro de 2026. Investigadores descobriram o paradeiro do criminoso depois que sua namorada visitou o imóvel onde ele estava escondido, em Tapalpa, cidade localizada a 130 quilômetros ao sul de Guadalajara. A informação foi repassada por uma pessoa próxima a ela e rapidamente chegou aos serviços de inteligência. Depois que a mulher deixou o local, as autoridades confirmaram que El Mention continuava no imóvel, protegido por seguranças armados. Ainda no sábado, o exército enviou tropas à região em uma operação completamente sigilosa, com participações da Guarda Nacional, Forças Especiais, aeronaves militares e 6 helicópteros. Autoridades americanas também confirmaram a participação na coleta de inteligência para a ação. Antes do amanhecer do domingo, forças terrestres cercaram a área onde El Mention estava escondido. Homens armados do cartel entraram em confronto com os militares assim que perceberam a movimentação, e 8 suspeitos morreram nesse primeiro tiroteio. El Mention e alguns aliados conseguiram fugir para as cabanas em uma área de mata na região, onde houve o segundo confronto ainda mais intenso. Após a situação ser controlada, militares encontraram El Mention e 2 seguranças gravemente feridos. Um helicóptero foi acionado para transportá-los, mas El Mention morreu durante o voo. A aeronave, que deveria pousar em Guadalajara, foi desviada para outra cidade por causa da onda de violência que já havia tomado conta das ruas. Posteriormente, seu corpo foi colocado em um avião militar e levado à cidade do México para confirmação oficial da morte. A reação do cartel foi imediata e brutal. Uma liderança do CJNG, conhecida como El Tuli, ordenou bloqueios em estradas, incêndios de veículos e ataques contra prédios públicos em Jalisco e em outros estados. O cartel chegou a oferecer recompensa de 20 mil pesos pela morte de militares, mostrando que, mesmo sem seu líder, a organização ainda tinha força para reagir. Escolas e universidades suspenderam aulas em vários estados. Companhias aéreas cancelaram voos para destinos como Puerto Vallarta. No Aeroporto Internacional de Guadalajara, vídeos mostraram passageiros em pânicos correndo pelo terminal, embora as autoridades tenham classificado o episódio como um alarme falso. Moradores e turistas foram orientados a permanecer em casa até que a situação se normalizasse. No total, segundo as autoridades, mais de 70 pessoas morreram na onda de violência que se seguiu à operação. Entre elas, 25 agentes da Guarda Nacional e cerca de 30 suspeitos de integrar o cartel. El Tuli, apontado como um dos responsáveis por coordenar os ataques, foi localizado a cerca de 180 quilômetros de Guadalajara, reagiu à prisão e morreu em confronto com os militares. Com a morte de El Mention, o México entra agora em uma fase de incerteza sobre quem assumirá o controle do CJNG. Autoridades já monitoram possíveis sucessores e acompanham o risco de novos confrontos, tanto dentro do próprio cartel quanto por parte de grupos rivais que podem tentar ocupar o espaço deixado pelo líder máximo da organização. A morte de El Mention encerra um capítulo, mas abre outro cheio de incertezas. O que aconteceu agora com o CJNG, com o México e com o combate ao tráfico de drogas no continente ainda está longe de ser definido. O que você acha que vai acontecer a partir de agora? Deixa aí nos comentários. Galera, esse foi mais um vídeo. Espero que tenha gostado do vídeo. Se inscreve aí se ainda não se inscreveu e deixa aquele like. Te vejo no próximo vídeo.